Se você não tem esse conjunto dessas 5 características, cara, às vezes o problema de você não conseguir uma vaga de emprego como programador não é nas vagas, e sim com você. Fala, Guerreiro Jedi, bom dia, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. Eu quero responder aqui uma pergunta bem interessante que fizeram lá no meu Insta. Professor, se tem tanta vaga para programador, por que eu não consigo emprego? A propósito, se você não me segue lá no Insta, o endereço está aparecendo aqui na tela, tá? E também na descrição. Por lá você tem um acesso direto a mim, consegue falar comigo muito mais facilmente. Então me segue lá para a gente trocar uma ideia, bater um papo a respeito de programação. Tá, então vamos lá. Como conseguir emprego para desenvolvedor? Eu adianto que esse vídeo ele vai ser bastante pesado, mas também eu quero fazer um compromisso com você aqui, ó. Olha só, o que eu vou pedir para você? Não fica pulando partes do vídeo. Vai nele do começo ao fim, de ponta a ponta. Segura a ansiedade aí, se controla. Não fica pulando, porque aqui a gente vai trocar uma ideia sobre uns assuntos meio sérios, que às vezes esses assuntos, por você não estar prestando atenção neles de forma correta, é o que está impedindo você de conseguir um emprego como programador. Então, segura a ansiedade comigo, vai comigo até o final do vídeo para você entender direitinho tudo que eu estou querendo te passar. E durante o vídeo eu vou te fazer 3 perguntas, tá? Eu quero que você responda essas 3 perguntas, responde de forma separada, tá? Não coloque tudo junto não. Na hora que eu fizer a pergunta, você pausa o vídeo e responde nos comentários. Aí lá para frente, faça outra pergunta, pausa o vídeo e responde nos comentários. Quero que você responda as 3 perguntas da maneira mais sincera que você conseguir. Isso pode fazer toda a diferença entre você conseguir ou não um emprego como programador. Grande verdade é que você só vai conseguir emprego como programador se você tiver conhecimento suficiente para isso. Então, olha só, presta atenção. Será que você sabe realmente tudo aquilo que você acha que sabe? Será que você já desenvolveu projetos reais com dificuldade real para poder encarar o mercado de trabalho? Será que você já colocou seus conhecimentos à prova com situações, com problemas difíceis dentro da programação e conseguiu resolvê-los? E esses questionamentos não são as perguntas que eu falei ainda, tá? Mas esses questionamentos, eles são ponto de partida para que você entenda se você realmente domina ou não a programação. Porque às vezes a gente acha que o nosso conhecimento está lá em cima. A gente fala, nossa, eu sou o Jiraiya das galáxias, eu sou o bichão, eu sou o guerreiro Jedi. Mas na verdade, não é. Então, um dos primeiros passos é você fazer essa sua autoanálise e uma autocrítica. Isso daqui não é vídeo de coach não, tá? Isso daqui é tampouco vídeo de autoajuda. Isso daqui é mais para você olhar para dentro de você mesmo e falar assim, será que eu sei realmente tanto quanto eu acho que sei? Porque às vezes a pessoa ela acha que domina linguagem de programação, acha que domina lógica de programação, mas o nível de conhecimento dela não está realmente compatível com aquilo que o mercado está pedindo. E é lógico, você consegue se aprimorar, você consegue melhorar, você consegue evoluir para chegar até além, né, daquilo que o mercado pede. Só que você precisa, no mínimo, ter essa noção de que você está em um determinado ponto e o mercado está em outro. Você tem que conseguir mensurar isso, né? Em qual ponto que você está aqui. Se o mercado está nesse ponto e você está aqui, dificilmente você vai conseguir vaga de emprego na programação. Se o seu conhecimento está aqui, as chances obviamente aumentam. Se o conhecimento está lá em cima, é claro, as suas chances estão muito maiores ainda. Embora, hoje em dia, né, parece que os valores estão meio invertidos e as pessoas com mais conhecimento acabam tendo até muita dificuldade em conseguir emprego justamente porque as empresas têm receio do custo desse profissional ser muito alto. Mas aí não tem problema, é só você mirar outros tipos de empresa. Você está mirando empresas de pequeno porte, então passa a mirar empresas de médio ou grande porte, que o valor, né, de salário vai estar mais compatível com o seu nível e grau de conhecimento. E essa questão de grau de conhecimento, ela é de total importância. Eu tenho alunos meus do meu curso de lógica de programação, Logicamente Pro, que hoje em dia já estão desenvolvendo sistemas de automação, já estão desenvolvendo sistemas ERP, já estão desenvolvendo sistemas online, né, utilizando o conceito de SaaS, né, já estão desenvolvendo aplicativos para celular, porque se aprofundaram de uma maneira tal dentro de lógica de programação que hoje em dia eles têm total e absoluto domínio sobre a lógica. E aí pegam qualquer linguagem de programação,
para desenvolver o que for necessário. Mas detalhe, viu, isso daqui não é mérito meu, nem do meu curso de Lógica de Programação, Logicamente Pro, é mérito única e exclusivamente do aluno, porque o aluno poderia muito bem assistir a todo o conteúdo, não se aprofundar, não fazer os exercícios, não correr atrás, só emitir o seu certificado lá no final e acabar não tendo o real conhecimento sobre o assunto. Mas só que lá dentro do curso, geralmente dou uma cobrada legal no pessoal e faço eles aprofundarem bem, né? Inclusive corrijo os exercícios do pessoal para que eles realmente se aprofundem dentro da programação e consigam aí o seu lugar ao sol dentro do segmento de programador. Se você quiser saber detalhes sobre certificado, certificação, eu tenho um vídeo completaço, está aparecendo aqui nos cards, que você pode ver depois, não precisa sair desse vídeo agora, espera no final você ver, vou deixar os links aqui na descrição, onde explico direitinho qual que é a diferença entre certificado e certificação na programação. Para você ter ideia, eu tive colegas na faculdade que se graduaram comigo e que até hoje em dia não programam. É isso mesmo, o cara ele fez faculdade, ele se graduou, teve seu diploma e até hoje ele não programa. Por quê? Porque a pessoa não se aprofundou de fato nesses itens que eu falei. A pessoa achava que tinha um conhecimento específico e na verdade ela não tinha. Entenda o seguinte, quando você aprende um passo a passo engessado, você não se torna um programador. Você se torna só um escrevedor de códigos. E agora eu vou lançar a primeira pergunta para você. Segura comigo até o final, cara. Aguenta aí, aguenta a ansiedade e tenta responder essas perguntas. Pergunta número 1. Você entende de programação no mesmo grau que você acha que entende? Se você for colocado diante de um problema real para resolver, um algoritmo, um código, um desafio, será que você consegue resolver esse problema? Eu falei, cara, o vídeo de hoje ia ser pesado. O vídeo tá casca grossa, mas você tem ainda a opção de sair do vídeo ou de permanecer aqui e aproveitar para curtir o conteúdo. Se você estiver curtindo esse tipo de puxada de orelha aí, aproveita. Clica no botãozinho aqui de curtir e ajuda o vídeo a ser entregue para mais usuários do YouTube que têm a mesma dúvida que você. E eu comentei um vídeo, né? Um vídeo que eu já gravei aqui no canal, está aparecendo aqui nos cards, de como ser um programador acima da média e o que uma empresa espera de um programador, né? O que ela está esperando que você faça. Qual tipo de pessoa, como funcionário, essa empresa está esperando que você seja. Nesse vídeo eu detalhei bastante sobre esse perfil de funcionário na programação. Se você é freelancer, algumas dicas você também pode aproveitar, mas esse vídeo ele é muito mais focado em quem quer trabalhar como funcionário dentro da programação. E nada melhor para você conseguir atingir o objetivo de entender como que o seu contratante está esperando que seja o seu comportamento do que você se colocar no lugar do contratante. Pois é, tenta se colocar no lugar da pessoa que vai te contratar. Se você passar a ter essa visão do contratante, você vai saber direitinho o que você deveria fazer enquanto programador, quanto a conhecimento técnico, postura, comportamento interpessoal ali na empresa. Você vai entender direitinho o que você precisa fazer, em qual grau que você está em cada segmento, para conseguir se adequar ao padrão de uma empresa e assim conseguir a sua vaga de emprego. E não confunde as coisas, cara. Quando eu falo que você tem que dominar determinados assuntos, determinados temas, não estou falando que você tem que saber tudo, né? Já porque tem um outro vídeo aqui no canal, esse que está aqui nos cards, que eu falo assim, o que uma empresa espera de um programador júnior. É claro, um programador júnior que começou a programar há pouco tempo, ele não domina tudo dentro da programação. Nenhum programador sênior, nenhum programador especialista domina tudo. Mas esse programador júnior, sabendo pelo menos o básico daquilo que é requisito mínimo para ingressar na empresa, ele com certeza já vai conseguir a vaga que um outro programador não conseguiria. Então você conseguindo pelo menos dominar a lógica de programação, conseguindo dominar contato interpessoal, conseguindo dominar uma boa postura enquanto colaborador ali daquele meio ambiente empresarial, você já consegue a sua vaga de emprego. E agora vai a pergunta 2, que fecha esse pequeno bloco aqui, né? Se você fosse um contratante, fosse o dono de uma empresa de programação, você se contrataria? Pensa bem. Será que você, na entrevista contigo mesmo, né, você estando tanto como entrevistador, entrevistando você mesmo do outro lado, o que você falasse, o que você tem de conhecimento, a sua postura como pessoa, será que faria você se contratar?
Pensa, reflete e não esquece de ir respondendo aqui nos comentários. Mas reza a lenda, não sei se é verdade, acredito que os contratantes só contratam pessoas que são inscritas aqui no Código CEO. Não sei, talvez. Mas se eu fosse você, não arriscava. Já clicava aí agora no botão de se inscrever, ativava o sininho das notificações para garantir aí, né? Vai que essa lenda é verdade. Então pelo menos essa parte você já resolveu. Aí tá lançada a maldição do programador. Curtiu aí, Gabriel? Pô, curti não, hein? Curtiu, né? Eu sei que você curtiu. E por que você deve analisar essa pergunta 2? Porque o entrevistador que não é de RH, quando eu falo RH, né, recursos humanos, é aquela pessoa, o cara de RH, ele não é da área de programação, então ele vai fazer perguntas ali mais sobre você como pessoa, né? Porque não adianta ele falar de linguagem de programação que ele não vai entender. E a resposta que você der também não vai conseguir mensurar o seu conhecimento. Então ele vai fazer outro tipo de pergunta. Mas quando o seu entrevistador, ele é um cara do segmento de programação, ele vai analisar algumas coisas. Marca aí o que ele vai analisar. Capacidade técnica. Capacidade de contato interpessoal, mesmo ele sendo de programação, é uma coisa que ele vai analisar. Capacidade de liderança. Conhecimento sobre bibliotecas, frameworks, CMS. Capacidade de autonomia. Então presta atenção, filhote, não dorme na selva. Foca a sua atenção aqui. Esses 5 itens, qualquer entrevistador do segmento de programação vai perguntar para você. Se você titubear em qualquer um desses itens, cara, a chance de você não conseguir a sua vaga de emprego na programação é muito grande. E aqui eu vou explicitar cada um desses 5 itens, tá? Vamos lá. Capacidade técnica é você conseguir dominar a lógica de programação. Não digo nem a linguagem de programação. É muito comum as empresas contratarem uma pessoa que não domina a linguagem que a empresa usa, mas domina a lógica. Por quê? Se a pessoa domina lógica de programação, ela consegue aprender a linguagem de programação muito fácil, assim, no estalo de dedos. Então a lógica de programação é o que geralmente é muito cobrado. E se você ainda não domina a lógica de programação ou acha que domina, mas não domina de forma profunda, vou deixar o link aqui na descrição do meu curso de lógica de programação, o Logicamente Pro. Com esse curso você aprende do zero até o absoluto domínio sobre lógica de programação e aí não tem para ninguém, cara. Aí você vai chegar no mercado de trabalho com conhecimento lá em cima, raciocínio lógico lá em cima, dominando tudo sobre lógica de programação. Você consegue comprovar o que você sabe? Você tem um portfólio online? Você tem um perfil ativo em algum sistema de versionamento online, como o GitHub? Você tem um perfil ativo em comunidade de programador, como o Stack Overflow, por exemplo? Tudo isso está dentro da capacidade técnica, tá? Capacidade de contato interpessoal. Você tem que entender que você não vai trabalhar sozinho. Como que é o seu contato com outras pessoas, com outros programadores? Você consegue trabalhar em equipe? Parece algo meio que um jargão, né? Se você consegue, tem facilidade de trabalhar em equipe, mas realmente é assim. É muito comum as pessoas não conseguirem trabalhar nem com uma dupla. A pessoa não consegue se comunicar, as ideias não batem. E você tem que entender que caso você tenha dificuldade nesse contato pessoal, isso vai interferir muito na sua contratação para trabalhar como programador. Porque geralmente um projeto ele não é desenvolvido por um programador. Tem 4, 5, 10, 15 programadores, cada um de um segmento diferente. Tem gente de infra, tem gente de DevOps, programador, gente de banco de dados, enfim. É uma galera inteira em prol de um único projeto. E se você não tem essa capacidade de comunicação interpessoal, cara, a chance de você não ser contratado é enorme. Já porque, eventualmente, você vai ter que conversar com o cliente, principalmente se você for um analista de sistemas. E se você quiser detalhes sobre o dia a dia de um analista de sistemas, confere esse vídeo que está aparecendo aqui nos cards, mas depois que você terminar esse conteúdo, você vai lá e assiste. E você tem que entender de pessoas, cara. Por quê? Você está fazendo software para um usuário. É uma pessoa que vai utilizar. Se você não entende de pessoas, então dificilmente você vai fazer um software que atenda bem a pessoas. Capacidade de liderança. Mesmo que você esteja desenvolvendo um projeto só com mais uma pessoa, só uma dupla, ainda assim precisa existir liderança. Porque 2 pessoas pensando exatamente igual e sem que nenhuma ou a outra dite o caminho do desenvolvimento do sistema, do software, da aplicação, com certeza essa aplicação não vai sair da forma que deveria. E se for um projeto em equipe, é claro que tem que existir um líder, uma pessoa que seja ali o cabeça e que leve
a equipe em prol do desenvolvimento daquele sistema. E todo líder, por padrão, ele já é muito crítico e analítico. Ele acaba analisando várias possibilidades. Então, mesmo que você esteja desenvolvendo uma pequena aplicação sozinho dentro de uma empresa, digamos que você foi colocado para desenvolver uma API, né, uma API. Então, tá só você trabalhando naquilo. Ainda assim, o seu aspecto de liderança vai fazer com que você seja uma pessoa mais crítica. Então, você vai tentar sempre fazer o melhor código, a melhor refatoração, a melhor estrutura dentro daquela API. Quarta dica, isso daqui é meio que uma parte técnica, mas entra como uma dica aí. Conhecer sobre frameworks, sobre CMS e sobre bibliotecas. Eu falei bastante sobre framework, CMS, biblioteca. Nesses vídeos que estão aparecendo aqui nos cards, tem também aqui na descrição e eu vou deixar na tela final para que você consiga ver depois. Inclusive, falei bastante sobre o CMS WordPress. WordPress, cara, se você é programador e ainda não sabe utilizar WordPress, você está dormindo na selva e está deixando dinheiro na mesa. Fica a dica. E a quinta dica, ter autonomia. Você conhece tudo isso que eu falei? Conhece todas essas siglas que eu disse aqui? Se você não conhece, você já teve a autonomia de pesquisar, de correr atrás? Você conhece bem a linguagem de programação que a empresa para onde você mandou seu currículo utiliza? Se você está mandando um currículo para uma empresa que está falando que trabalha lá com a linha .NET, o framework .NET da Microsoft, e você não domina o assunto, autonomia para pesquisar. Você tem que conhecer o assunto para o qual você está se propondo a trabalhar. E isso depende muito da sua autonomia. Como que é a sua postura dentro da empresa quanto à autonomia? Você espera as coisas chegarem para fazer ou você age com proatividade, corre atrás, resolve problemas? Como que é a sua autonomia enquanto programador, enquanto desenvolvedor e enquanto pessoa? E para fechar aqui o assunto, a pergunta 3. Presta atenção e eu quero que você responda ela aqui nos comentários de forma separada das outras duas, hein? Você tem essas 5 características básicas de todo programador que eu falei agora há pouco? Se você não lembra, ô editor, volta o vídeo aí. Capacidade técnica, capacidade de contato interpessoal, capacidade de liderança, conhecimento sobre bibliotecas, frameworks, CMS, capacidade de autonomia. Se você não tem esse conjunto dessas 5 características, cara, às vezes o problema de você não conseguir uma vaga de emprego como programador não é nas vagas, e sim com você. Tem outras coisas que podem influenciar na sua contratação ou não para uma vaga de emprego? Sim. Só que essas outras coisas são mais fáceis de você passar por cima, né? De você driblar, né? Esses itens que eu falei, eles são mais complexos, são mais complicados. Então sempre que você se perguntar, poxa, existe tanta vaga de emprego na programação, por que eu não consigo ser programador? Será que existem realmente tantas vagas assim? Sempre que essa pergunta surgir na sua cabeça, eu quero que você se lembre desse vídeo e tenta recordar as 3 perguntas básicas que você deve se fazer antes de se questionar sobre a existência de alguma vaga de emprego na programação e o motivo de você não conseguir vaga de emprego como programador. E se você quer dominar a lógica de programação e garantir sua vaga no mercado de trabalho como programador, não esquece, o link do meu curso está aqui na descrição, Logicamente Pro, você vai aprender a lógica de programação, que é requisito básico para você se tornar um programador. Eu estou deixando aqui 2 vídeos, esses 2 estão aparecendo aqui na tela, que são complementos desse assunto que eu falei aqui. Algum deles eu citei aqui dentro do vídeo e os demais estou deixando como link na descrição. Fechou? Por hoje é isso, Guerreiro Jedi. Um grande abraço e que a força